10h35. Vida em Movimento, com Écio Bottaro. Muito bom dia, professor Écio Bottaro, tudo certinho com você? Bom dia, Marcelo. Como sempre, tudo ótimo, com a graça de Deus. Estamos começando mais um Vida em Movimento. Esperamos trazer muita informação boa, ótimas sugestões aqui para cuidar da saúde, hein, Marcelo? Com certeza. E hoje temos uma presença muito especial aqui para quem está nos assistindo lá no YouTube. Lá, manda um tchauzinho lá para quem está nos vendo. É lá, um beijinho. Estamos aqui com o Dr. Wilson Abu-Rejali, que eu tive a honra de entrevistar ainda quando estava na faculdade, lá no glorioso Instituto do Joelho. Me recebeu lá muito bem na época, falamos sobre doping. Tenho certeza disso. Seja muito bem-vindo, doutor, muito bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui na CBN, reencontrar você, né? E conseguir transmitir alguma coisa, né, de uma área que está me fascinando agora, né? Eu que sempre, teoricamente, fui cirurgião, médico do esporte, né? E hoje eu estou aprendendo, entre aspas, uma medicina nova, né? E que eu tenho visto muito benefício para os meus pacientes, né? Aí o Écio é um amigo de muitos anos, me convidou e prontamente eu já aceitei, né? Para a gente poder ajudar os nossos ouvintes a com pequenas mudanças já melhorar muito a qualidade de vida, que é o foco, obviamente, aqui do programa, né? Perfeito. Então o doutor aí já deu um pequeno spoiler pra gente. A gente vai falar hoje sobre medicina metabólica fisiológica. Para quem não conhece o doutor Abu-Rejali, ele já passou por várias equipes aqui da nossa região. Já conquistou muitos acessos, muitos títulos. 5? 5. Podemos considerar um dos reis do acesso da região? Eu creio que sim, junto com outros colegas, né? Sem acho dúvida. que o trabalho premiado é isto, mas não necessariamente é isso, né? A medicina é muito, muito além disso, claro. Mas é um prazer dizer que eu tenho 5 acessos na região e muitos, assim, importantíssimos, né? Sem dúvida alguma. Mas hoje a gente vai deixar um pouquinho o futebol para a gente poder falar sobre a medicina metabólica. Professor Écio Bottaro, por favor, faça as honras. Então vamos lá, vamos dar continuidade ao que a gente sempre faz aqui, né, Marcelo? Que é falar da qualidade de vida, melhorar os hábitos, mudar os hábitos de vida. E eu tive o prazer de fazer esse convite para o Dr. Wilson para falar dessa medicina metabólica. Doutor, explica um pouquinho o que é isso aí para a gente entender melhor. Bom, eu vou contar um pouco de história para que a gente possa chegar nisso, né? No início dos anos 1900, a medicina era muito mais intuitiva, de se tocar o paciente, de entender o corpo como um todo, né? E à época, vocês sabem o nome, né? É muito famoso, teve novela aqui no Brasil, né? O Rockefeller, né? A família Rockefeller mexia com petróleo e a sobra do petróleo, ele começou a se interessar a tratar doenças. E a partir disso ele comprou todas as drogarias lá dos Estados Unidos, né, a família Rockefeller, e a partir disso ele tirou do currículo médico, né, a real medicina metabólica e fisiológica pelo motivo de venda de remédios. Então ele pensou, como que eu vou fazer o médico pensar para eu vender? E não para o médico pensar em naturopatia, em alimentação, em medicina de estilo de vida, comer bem, se alimentar bem, fazer exercício físico, que é muito importante, né? Ele começou a colocar a figura do patrono das escolas, né? Que quando você assiste muito filme aí americano, você percebe, eu não posso fazer isso porque senão não vem o dinheiro, Só que para mandar o dinheiro para a faculdade, tinha que seguir o currículo que ele queria. E não o currículo antigo de acupuntura, de naturopatia, de osteopatia, de tudo que envolvia a medicina e as profissões de saúde afins, né? Fisioterapia, educador físico, farmacêutico, etc. A medicina metabólica, ela volta lá para trás. Como que funciona o organismo? Por que eu não posso dar um hormônio X se eu não tenho a base bem feita? E aí entra nos pilares, né? Quais são os pilares? Alimentação, sono, né?
e exercício físico, em que você primeiro trata a base do organismo e aí você vai vendo as deficiências, né? Então a medicina metabólica, ela quer ver, obviamente, como que o corpo funciona. E durante o que nós vamos conversar, nós vamos perceber que vários remédios, drugs, eles não deixam o organismo funcionar, criam novas doenças e aí eu não paro de vender remédio. Então um causa X que vira Y, que toma Z, que vai parar no Zelinha, e aí a hora que o paciente vê, ele toma 10, 12 remédios. Hoje os idosos estão tomando 12, 15 medicamentos. E não é que a gente vai demonizar os remédios são importantes. Então o que a gente percebe é que a medicina das doenças crônicas, ela não pode ser tratada com uma caixinha de remédio. Nunca. A medicina aguda, a pessoa infartou, infelizmente, tem que ir no hospital, tem que ser tratado. Mas a medicina crônica, ela está muito longe de ser tratada. E é aí que a medicina metabólica, voltando aos primórdios do que se ensinava, então a gente está começando a entender como o corpo funciona, como a gente suplementa, como a gente alimenta, por que o sono atrapalha e assim por diante. Doutor, agora eu fiquei muito feliz porque o senhor falou do sono, da alimentação e da atividade física. Sim, sim. Porque sempre é o que o programa eu procuro transmitir para o ouvinte aqui, que são as bases importantíssimas para quem quer ter uma saúde longeva. Mas aí o professor S chega lá, bate na porta do Dr. Wilson. Doutor, mas como que eu faço essa avaliação metabólica para saber como que eu estou? Bom, eu tenho feito uma pós-graduação, né, com 56 anos de idade, eu encarei novamente voltar a estudar, acho que nunca parei, né, Écio? Sim. Porque para a gente poder ajudar as pessoas, a gente tem que estar fazendo o mais correto possível, né? E essa pós-graduação, ela trabalha, é um método chamado IN, mito e GEM. O que é esse método IN, mito, GEM? Primeiro eu vou ver a inflamação. Todas as pessoas estão inflamadas. Inflamação é uma coisa boa para o corpo, ela se defende por ela. Mas quando ela se torna excessiva, você sabe muito bem disso, a gente começa a adoecer. A gente começa a regredir. E essa inflamação crônica, num mundo tão tenso e estressado, ela está explodindo, né? Então, o que a gente estava conversando agora há pouco, aguardando entrar aqui no estúdio, eu não posso chegar lá na academia e colocar um hormônio X, Y, Z, propionato, ciprionato, tá? Se o cara está totalmente inflamado, eu vou matar esse cara. No começo ele vai se sentir voar, né? Mas ele não tem a base, né? Então, a inflamação a gente mede com alguns exames laboratoriais e também, o que é a mito, né? É a mitocôndria. Mitocôndria, para os ouvintes, é a nossa fonte de energia, é uma organela que a gente só vê no computador. O que é organela? É uma parte de dentro da célula. E ela é a nossa Itaipu, né? Ela nos produz energia. Então, um exemplo bem claro, para a gente ter ATP, que é a nossa gasolina, eu preciso de fósforo. Como é que eu meço o fósforo? Nesse mineralograma. O mineralograma é um aparelho até que eu comprei agora para estar seguindo a pós-graduação e entendimento. Para minerais, o mineralograma é fundamental. Por quê? Porque você vê as necessidades minerais, então não vai ficar só no achismo, que os nossos colegas farmacêuticos falavam, tem que suplementar isso, aquilo outro, e todo mundo fala, não, esse cara tá louco, não serve para nada, você está fazendo xixi caro, você está fazendo, desculpe, cocô caro, né? Não tá, desde que você faça com critério. Então, você pede alguns exames para ver inflamações crônicas, colesterol, ácido úrico, vários exames, é uma bateria imensa para você fazer o diagnóstico do organismo, para entender a fisiologia do organismo, né? Então você vai entender a mitocôndria, como que ela funciona, por que aquela pessoa é cansada crônica, é pelo cortisol, é pelo fósforo. Eu mesmo, eu estava achando que meu cortisol estava baixo, fiz o exame em São Paulo, teve uma imersão, o meu fósforo está baixíssimo, eu estava acordando meio cansadão, parece que eu estava pegando no tranco. Mas era rápido, então não era o cortisol. Então a gente está voltando a perguntar para o cliente a composição corporal, ver o paciente pôr a mão. Está voltando, e isso me fascinou. Porque a medicina evoluiu muito, e deve evoluir, obviamente, só que a gente parou de pôr a mão no cliente.
A gente deu um Hoje, passo para trás. Hoje, por exemplo, eu acho. Porque hoje, por exemplo, na área de joelho, que é a minha área principal, né, que você comentou, que eu já estou ficando mais velhinho, né, então eu estou a fim de ver se eu começo a ajudar as pessoas como um todo, porque é uma coisa, sempre que me chamava atenção, era o tal do ortomolecular, né, aquilo me chamava atenção, mas não tinha trabalhos, hoje tem. Hoje está embasado, não é uma coisa de bruxaria, de feitiçaria, não, está provado. E o que é o mineralograma? Ele é um aparelho que foi desenvolvido na França, é um aparelho pequenininho, tem um cursor, você coloca na mão de 4 pontos da pessoa, porque eu preciso saber aonde está, como está os depósitos de minerais das pessoas, e não é no sangue, porque no sangue ele está circulando sem função. Como que está o meu depósito de fósforo? Como está o meu depósito de cálcio? Como está vários outros? E nesse aparelho também, o que acontece? Você coloca um exame praticamente indolor, zero de dor, na verdade. Você põe em 4 pontos da mão e automaticamente, por um programa ligado à França, ele te manda todos os minerais importantes, todos os metais pesados que nós estamos contaminados, que nós estamos Sim. absurdamente em contato. E isso ocupa receptores do que os nossos hormônios, do que os nossos minerais trabalham, né? Para que a pessoa entenda, o pessoal entenda aí, nosso organismo funciona que nem uma chave fechadura. Então a fechadura seria a área do receptor, e a chave é o hormônio, é o mineral, é a vitamina. Quando a gente está muito contaminado com as coisas, então ela tampa, ele muda aquela fechadura, a chave não entra. E aí a gente começa a adoecer. E é esse que é o grande problema. Então esse aparelho, né, depois que você desinflamou o paciente, acertou dieta, sono, às vezes você vai dar hidrocortisona, né, corrigir o cortisol, se está baixo e tal, tem adaptógenos que são fitoterápicos que acertam o cortisol, né? Aí você começa a pensar na terceira fase. Né? Acertei a mitocôndria com X, Y, Z, mineral e tal. Às vezes o hormônio de tireoide, que está sendo demonizado. E aí que nós vamos ver o gen, né? A generação muscular, a generação óssea, etc. Aí você tem que ver a deficiência do cliente e começar pontualmente cada necessidade de cada um. Isso que me fascinou também. Uhum. Quer dizer, o que eu preciso não é o que ele precisa, você, né? Cada um, você está pegando o paciente como um todo. Você está entendendo. Então o pessoal vai lá fazer implante, mas se a base dele está ruim, ele vai gastar dinheiro com o colega do implante, não que o colega do implante não tenha que fazer. Mas vou te dar um exemplo. Vitamina B3 baixa. As vitaminas não é bom nesse aparelho. As vitaminas é bom no sangue. Você faz uma vitamina uma vitamina B3 baixa. Teu cabelo cai, absurdamente. Teu estômago não digere bem. Um dos grandes processos que a gente vê é fascinante. Eu tô como você, assim, fascinado, né, de ver as coisas. Então eu não paro de falar, se você precisa cortar, corta. Mas assim, hoje, para você ter ideia, a B3, né, a hipocloridria, todo mundo tem, porque todo mundo corre para comer. E para ali, come salgado, come uma coisa e vai. Nós vamos chegar na questão de dieta. O que eu vou falar aqui é bombástico. O que o cara faz lá é um negócio assim, chega a ficar meio... Mas eu decidi comprar a briga. Por quê? Porque eu fiz para mim. Antes de pôr para os outros pacientes, eu fiz para mim. Eu perdi 30 quilos, eu faço exercício praticamente todos os dias, que é a vida corrida da gente, né? Eu sou cirurgião ainda. E a minha vida mudou muito. Estou começando a acertar meu sono, né? Graças a Deus já acertei, né, os horários para o cortisol nos renovar. É o hormônio da vida, né? Sim. É o hormônio da vida. Doutor, só para o nosso ouvinte que está, enfim, prestando atenção, então o senhor basicamente está dizendo que a gente precisa ter uma base muito bem feita para depois seguir o restante do processo. Seria isso? Posso brincar com você? Por favor. Você começa a casa pelo telhado? Jamais. E o grande prejuízo que eu tenho visto, eu via 20, 30 anos atrás, 40, que eu ia na academia, tudo, pessoal, né? O pessoal brinca com o homem coxinha, né? Os caras têm um músculo do tamanho da minha coxa. Alguma coisa aí tá errada. Isso aí, ele não tem encaixe fechadura, chave fechadura. Então, como que eu vou fazer um ganho de massa muscular num idoso sarcopênico se ele tá, ou num adolescente, por exemplo, hoje tem os TDAHs,
todo mundo, é TDAH, é autismo. Autismo tem muito a ver com cortisol. Tem um monte de criança aí sendo tratada, socada com Ritalina, e vai dar problema lá na frente. Sim. Muita coisa que eu vou falar hoje aqui vai ser polêmica, eu sei que talvez o CRM, alguém pode ficar bravo, mas, assim, eu fiquei impressionado, né? Então, se você não tem a base, vamos lá, você toma um monte de remédio, aí você dorme meia-noite, 2 horas da manhã, você encheu a lata de tomar 25 latinhas de cerveja, comeu que o teu estômago está quase vomitando, como é que a máquina vai funcionar? É muito simples isso, não vai funcionar. Vamos pensar. Se você colocar água na gasolina, vai funcionar o carro? De modo algum. De modo algum. Só que o que acontece, né? O mundo está muito diferente de 30, 40 anos atrás. Imediatistas, né? Imediatistas, as pessoas querem um resultado. Por exemplo, só para você ter ideia, eu falei do mineralograma. Então eu, por exemplo, estou tomando iodo. Minha tireoide não estava funcionando bem, eu sentia muito frio. Sabe, quando você chegava num lugar quente, você tremendo, né, com arzinho condicionado de nada, eu sentia Sou isso. Eu já estou tremendo aqui. Entendeu? Então é muito. Não, mas o exame tá normal, o exame tá normal. Isso me preocupava, falava, gente, não é assim, não é possível que seja isso. E levando minha vida, família, correria, etc., eu tinha que tocar, né? E aí com isso eu percebi que eu estava errado, né? Eu fui observando, eu entrava no Instagram, via e comecei a procurar ajuda. Então, se você não tem uma base alimentar, de sono, de energia, você não vai conseguir. Vai desandar. Bom, vamos lá. Eu tenho uma mitocôndria que produz energia para o carro andar, certo? Aí eu resolvo pôr um monte de hormônio que vai me acelerar. Aí, se o meu carro não tem gasolina, como é que ele vai andar? Aí, de repente, né, tem muita gente aí tomando as testas, né? A mulherada fica toda agressiva, quer pegar os homens, aquelas coisas, mas depois os outros hormônios caem. Pode aromatizar e virar estrona, que pode levar a câncer. Então tá tudo muito doido. As pessoas querem a coisa muito imediata. Eu estava falando agora de dieta, nosso tempo ele é curto. Pode perguntar, tem uma coisa bem bombástica aí para vocês. Eu queria que o senhor falasse sobre a questão da dieta. Bom, vamos lá. Eu acho até muito pesado quando o professor lá que eu faço após a graduação começou a falar, eu achei muito estranho. E aí ele me mostrou, ele brinca mais ou menos assim, o alimento é a gordura, veja lá o que eu vou falar, a sobremesa é a carne. Então vamos lá no tempo dos dinossauros, né, dos nossos antepassados, como é que a gente viveu 5.000 anos? Eles comiam frutinha lá na savana da África? Não comia fruta. Tinha Big Mac lá? Também não. Então, essas coisas refinadas, o nosso intestino, ele não é preparado, nosso pH do estômago é de 2, é ácido. Destrói, inclusive osso. É igual de abutre, de urubu, de hiena. Então a gente vai lá e come carboidrato. A gente come tudo refinado, tudo modificado, acidulante, corante. O nosso intestino pensa o quê? Nosso intestino, se a gente esticar ele, vai dar uma estrada aqui a Mirassol. Ok? Aí, o que acontece? Ele fala assim, opa, que é esse alienígena que está na barriga do meu paciente, do meu dono, né? Então ele faz o quê? Ele chama todas as células, né? Todas as células de defesa, macrófago, linfócito, imensas que nós temos. Chama a equipe de defesa dele, né? vem me ajudar. Tem uma célula que eu brinco, é o pincher, né? Que ele fica vendo tudo lá, ele começa a latir. Sabe aquele pincher que o cara passa, você sabe que tem alguém passando? Então ele começa a avisar o sistema imunológico para não ser pego de surpresa, ele fica extremamente alterado. O que acontece? Você está sempre imunologicamente ativado, aí começa a aparecer artrite reumatoide, artrite psoriática, demência, resistência à insulina para dar diabetes, né? Diabetes, demência, fígado, esteatose hepática. Por quê? Porque nosso
trato digestivo não foi criado para ser comer isso aí. Ele foi criado para comer carne, gordura, principalmente gordura. Por quê? Vamos tentar entender. Nós temos, quando eu como uma glicose, e o Essa muito bem disso, ela participa de uma via lá química, não vou ficar citando o nome, senão perde muito tempo, e ela me dá 4 ATPs, chama via glicolítica, é a via da glicose. Engraçado, quando eu uso a beta-oxidação, né, e o Essa sabe muito bem disso, é que ele não fala porque ele quer deixar a gente falar. A gordura que falam que deposita no nosso estômago, nos nossos vasos, ela não deposita, ela deposita pelas lesões da glicose e ela deposita lá. Olha que engraçado, a hora que eu como gordura, dá 16 ATP. Chama a via de beta-oxidação. Quando ela não está sendo muito usada, que eu como muita glicose, o que acontece? Eu não pego triglicérides. Aí você vai no exame do paciente e dá o que aumentado? Triglicérides. Não, tem que cortar a gordura. Hoje lá nos Estados Unidos, eles querem baixar lá os cardiologistas para um colesterol 120, 130. Vai ficar tudo com demência. Colesterol, ele é um álcool, colesterol, ele não é gordura. Ele se deposita quando machuca a íntima da artéria, que é a pele de dentro. Ok? Uhum. Então, se eu continuar comendo carboidrato, eu vou fazer lesão arterial. Tem gente que fala assim, eu vou viver bem, eu vou comer tudo que eu ver na frente. Tudo bem. É uma opção. É uma opção de vida. É a sua opção de vida. Aí eles vão lá, vamos dar um remédio para baixar o colesterol. Porque eu comi tudo errado, eu estou comendo errado. Então, o que eu quis dizer para você? Você perguntou, a melhor dieta que você pode fazer é a carnívora. Olha só. Mas e alface, gente? Alface é bom. O agrião é bom. Tá, de fato, não tem nada. Eles são bonzinhos, não falam mal de ninguém. Só que eles têm os antinutrientes. São os fitatos, oxalatos, tem mais de 22. E aí, nós não somos herbívoros. Os herbívoros têm, então para os herbívoros, o boi pasta lá, ele tem a enzima no intestino. O ruminante, né? O ruminante. Mas como que a gente briga com essa mídia? É fazendo isso que nós estamos fazendo, né? Orientando. Então, por exemplo, como que é o jeito certo de comer? Eu como carne. Desculpe. Se eu quiser comer um vegetal, né? Às vezes tudo que está acima da terra, né? Um chuchu, uma coisa. Porque assim, essa mudança não precisa ser feita da noite para o dia. Você precisa começar a fazer. Porque senão você pode até passar mal, porque você estava acostumado a te dar glicose. Então você tem que começar a comer devagar e ir mudando. Então o jeito certo para não aumentar o pico glicêmico e a insulina ficar com dificuldade de pôr a glicose no tecido, e aí as pessoas vão adoecer. Uhum. Então eu começo, por exemplo, se eu tiver que comer, a gente come um pouco de legume, que às vezes a gente não consegue tirar tudo uma vez, e obviamente a maioria não vai tirar. Aí depois eu como a carne, e às vezes quando eu estou ainda naquela fissura, eu não consigo, eu como uma porção pequena de uma batata doce, de um arroz que eu desnaturo lá no micro-ondas para matar a farinha de amido, tirar, porque são todas glicoses. Então pra você entender, eu vou tomar um suco de laranja no final. Ferrou, né? Suco de laranja, você põe 6 laranjas, ela vai te dar frutose, que é 2 glicoses. Você, mais 3 colheres de açúcar no copo. Aí eu vou, entendeu? Eu jogo tudo lá em cima. Isso estou falando de coisa natural. Imagina tudo que se produz artificialmente, todos acidulantes, corantes, emulsificantes, tudo que acontece, a gente vai, por exemplo, às vezes se a gente vive 70, poderia viver 80 e com qualidade de vida. É uma opção de vida. Eu vou entender o meu paciente que não quiser fazer, eu não posso, né, impor a minha coisa, mas é aquilo que eu estava dizendo para vocês, eu dou um remédio que baixa colesterol, o que acontece? Colesterol é o cara que dá os hormônios que chegam na testosterona no homem e os hormônios que chegam na mulher no estrógeno. As mulheres estão ficando menopausadas precocemente e com muita dificuldade, e os homens estão envelhecendo mais cedo e tendo sintomas de andropausa. Aí eu vou baixar mais o colesterol, que ele é a matéria-prima dos hormônios naturais. Perfeito. E aí eu reponho um anticoncepcional oral, que não tem nada a ver com o nosso hormônio natural, e rebento com o corpo das meninas. Entendeu? Então é uma coisa... E a hora que eu comecei a aprender isso, falei, meu Deus. Mas eu
até me perdoo pessoalmente, porque eu aprendi a medicina tradicional. Estávamos conversando eu e o Elcio lá fora. Doutor, o papo está excelente. Infelizmente, já são 11 horas, o repórter CBN está batendo na porta. Sim. Então eu já vou te convidar aqui para falar, professor, se você puder vir aqui para uma parte 2, 3, porque a gente tem muita coisa para te perguntar, muita coisa para falar. Quando essa me mandou, eu falei, a gente não vai responder 3. E eu tô aqui com a plaquinha assim para levantar, deixa eu perguntar, né? Deixa eu perguntar. Mas agradeço demais pela participação. Espero ter podido ajudar, né? Hoje foi meio polêmico, até para o pessoal, lá, procurar. Foi muito esclarecedor. Eu agradeço. Quer deixar aqui algum recadinho de Feliz Dia das Mães? Sim. Feliz a todas as mães, né? No mundo todo, né? Elas são a base de toda a família, né? Perfeito. Para todo mundo. Professor Lécio Botário, hoje foi alto nível. Precisamos da parte 2, 3 aí do doutor Wilson. Sim, sem dúvida. Tem muita informação boa, muita pergunta boa aqui que ia causar impacto direto nas pessoas. Vai ser vamos ter muita oportunidade para trazê-lo aqui. Ele com certeza vai vir, que é um amigo incondicional. E eu queria deixar, né, um parabéns para as mamães, que sem elas nós não estaríamos aqui. Perfeito. Né, todas elas, inclusive a minha que mora em Potirendaba, a sua, a do Carlos, a do doutor. Um beijão no coração de vocês. Muito obrigado. E todas, né, que estão nos ouvindo. Exatamente. Muito obrigado, professor. Agora, 11:02, repórter CBN. CBN Grandes Lagos, 10 anos. FM 90,9.